A paz do Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus por estarmos mais uma vez aqui com vocês. A paz do Senhor a todos, que estarão acompanhando aí, participando conosco mais uma vez deste nosso culto. Que Deus possa abençoar ricamente a cada um de vocês e que nós possamos louvar ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito. Como nós falamos no domingo passado, essa semana estaríamos aí, hoje, quarta-feira, estaremos aí continuando as nossas mensagens bíblicas na carta de Paulo aos Tessalonicenses, Nós fizemos aí o capítulo 1, e agora vamos continuar no capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e você é o nosso convidado para estarmos aí analisando a palavra de Deus, aprendendo do Senhor e da sua vontade. Pai do Senhor a todos vocês, meu amado e queridos irmãos, e meu amigo aí, meus amigos, que ouvirão essa mensagem de Deus ao nosso coração. Queridos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esta noite, por esse momento diante de Ti, na Tua presença, Senhor. Nos fortaleça, nos guarde, nos dê vitória. Derrama a Tua graça sobre nós, Pai. Inspira-nos ou ilumina-nos através do Teu Espírito Santo para que tragamos a Tua vontade nesta noite. Fala conosco, Senhor. Eu te peço também, visite, Senhor, os nossos irmãos e amigos internautas que estarão ouvindo esta mensagem. Vá ao seu coração, fala, Senhor. Opera um milagre em suas vidas. Salva, perdoa os pecados, opera maravilha. Traga paz, Senhor, a tranquilidade e a graça no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, vamos começar hoje entoando louvores a Deus com o hino de número 126. 126, você quiser adorar a Deus conosco, pega aí a sua harpa, a harpa cristã, 126, vamos cantar ao Senhor. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e a sua fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as
outras melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluias. É confiando no Senhor, querido. É confiando em Deus que nós vamos avante. Mesmo com dificuldade, mas a vitória é nossa no nome de Jesus. Aleluias. Vamos cantar mais um louvor então. Desta vez não será da harpa. Louvor em tua presença. Aleluia. Você que souber aí, cante conosco aí também. Aleluias. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. Receba a nossa adoração nesta noite, Jesus. É na presença de Deus, querido, que nós precisamos estar. Não existe outro lugar melhor que nós devemos estar, é na presença de Deus. E nós estamos nela, se estamos em Jesus. Aleluias. Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao meu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Lembrando, querido, que cada cristão habita na presença de Deus. Cada cristão tem o Espírito de Deus na sua vida e tem a presença do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença,
não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. É na presença dele, querido, é com ele, como disse Pedro, para onde iremos nós? Aleluia, 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 em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és o meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. É na presença dele, querido, aleluias. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aleluias. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Glória a Deus. Querido, você que está longe do Senhor, volte para a presença de Deus. Aleluias. Volte, querido. Tem um louvor do J. Neto que canta, que diz assim: meu irmão, eu não sei qual foi o motivo que fez você cair. Também não me interessa, pois não foi para isso que eu vim aqui. Eu preciso te dizer que a igreja sente falta de você. Jesus Cristo veio especialmente para te receber. Volta, irmão, correndo, venha assumir o teu lugar. Querido, se você está distante de Jesus, aleluia, glória a Deus, então volte-se para Jesus, volte-se para Deus, tá bom, querido? Amados, vamos à mensagem de Deus, a palavra de Deus nesta noite ao nosso coração. Você que tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versos de 1 ao 12. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, do 1 ao 12. Eu acredito que você está vendo, né, o título da mensagem que nós colocamos aí, né? A mensagem a ser pregada e a postura do pregador, ou a postura do mensageiro. É justamente aqui, nesta noite, que estaremos meditando aqui, analisando o que o apóstolo Paulo escreveu, aquele abnegado servo do Senhor. Nós vimos aí no começo da epístola, nas tribulações que ele passou, as dificuldades que Paulo encarou para começar aquela igreja, mas Paulo foi adiante, né? E agora nós vamos aí estar continuando aqui nessa maravilhosíssima carta com o nosso tema, a mensagem a ser pregada e a postura do pregador, né? Nós temos aí quantas mensagens sendo pregadas, quantos pregadores também,
mas é na palavra de Deus, queridos, que nós encontramos o espelho. Aleluia. E é isso que nós vamos analisar hoje aqui. A palavra do Senhor, a mensagem de Deus, para que nós possamos andar dignamente como cristãos que somos. Muito bem. Versículo 1. Eu não vou fazer a leitura completa, estarei fazendo a leitura, né, de acordo com o andar da mensagem. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Queridos, louvamos a Deus aqui. O apóstolo Paulo começa, né, escrevendo essa carta aos Tessalonicenses, né, com o objetivo aí de exortar, de consolar os irmãos, né, de exortar também com relação à postura, né, que eles estavam querendo tomar, que tinha alguns falando que a ressurreição já havia acontecido. Então Paulo exorta os irmãos a não decair daquilo que eles tinham aprendido. Então, e com o objetivo também de consolar com a verdade de Deus, que a ressurreição não teria acontecido ainda, e que os irmãos que partiram estavam na bênção e na presença do Senhor, e que seriam ressuscitados primeiro. Muito bem, então Paulo diz, vocês sabem, né? Vocês sabem que a nossa entrada entre vós, a nossa estada para convosco, a nossa entrada, quando nós chegamos a propagar o Evangelho para vocês, não foi vã, né? Não foi vã a nossa entrada. Os irmãos, como nós falamos a semana passada, pelo que o texto de Atos dos Apóstolos 17 nos informa, Paulo passou ali em torno de 3 sábados, 3 semanas, né? 3 sábados ele estava discorrendo na sinagoga. Falou em torno de 3 semanas ali, né? naquela cidade de Tessalônica, e ele pregou uma mensagem extraordinária que causou efeitos magníficos. Então não foi vã, né? Paulo chegou com a mensagem, pregou a mensagem, ele saiu de uma situação difícil, né, de Filipos, foi expulso, teve que sair de lá, apanhou lá naquele lugar, mas mesmo assim ele disse, olha, apesar de tudo isso, não foi vã. E ele vai explicar mais na frente o que eu estou falando, versículo 2. Porque mesmo depois de termos antes padecido, sido insultados em Filipe, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Olha que extraordinário, irmãos. Ele diz, porque olha, nós saímos de uma situação difícil. Ele diz, nós fomos afligidos em Filipe. A situação em Filipe foi difícil. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, nos tornamos ousados em nosso Deus. Queridos, a obra de Deus, ela precisa, e é o que nós vemos em Paulo aqui, fazer pela fé. Para isso precisa-se ter convicção daquilo que se crê, né? Daquilo que se está pregando. Precisa confiar em Deus para ser ousado em Deus. Louvado seja Deus. Eu lembro de Davi em um dos salmos que diz, no Senhor nosso Deus nós saltaremos muralhas. Veja, qual que é a postura normal quando alguém passa por uma dificuldade como a que Paulo passou? Quantas vezes, querido, né, nós, os pregadores, passam uma situação difícil, né, sofre alguma decepção no ministério, algum tipo de decepção no ministério onde ele estava, ou onde ele pregou, ou algum trabalho que ele fez não foi bem sucedido. Geralmente ele diz, não, eu vou pegar férias, vou parar um pouco, que a situação não está boa, eu preciso me recompor. Mas Paulo disse, nós nos tornamos ousados, mesmo passando por uma situação difícil, nós nos tornamos ousados. Isso é uma mensagem extraordinária para nós, irmãos, para nos trazer ânimo, para consolar os nossos corações, para que nós possamos compreender, entender e descansar em Deus. Aleluia. Sermos ousados como o apóstolo Paulo. Olha só. Ousado nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com um grande combate. Qual que era a pregação de Paulo? Era o Evangelho. O Evangelho era o que ele pregava. Ele ensinava. Aleluia. Então, queridos,
o que isso nos traz a entender, traz ao nosso coração, que nós, como cristãos que somos, precisamos pregar o Evangelho. Glória a Deus. Jesus Cristo, quando ele disse aos discípulos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado, e eis que estou convosco todos os dias, até na consumação dos séculos. Então a mensagem ela tem que ser evangélica. O que é evangelho? Fala de uma pessoa que é Cristo, né? E a palavra em si fala de boas novas. Certo? Boas novas. Mas para que a boa nova seja apresentada, é preciso apresentar também o estado do homem, que não é bom. Veja, quando o anjo, ele apresentou a mensagem aos pastores, ele diz, eis que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e ele salvará o seu povo dos pecados dele. Existe uma boa nova? Existe, mas existe o pecado aí. Aleluia. Para que a boa nova seja aplicada, é necessário que a pessoa entenda o estado de pecado dele em que ele vivia. Então a mensagem é pregar o que Paulo pregou lá, o Evangelho. Louvado seja Deus. Ele diz na sua epístola aos Coríntios, primeira epístola, ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Louvado seja Deus. Então a mensagem pregada é o Evangelho, irmãos. Quantas mensagens que nós ouvimos hoje? Menos o Evangelho. Não se prega o Evangelho. Às vezes as pessoas acham que o Evangelho é só para iniciante, depois começa a pregar promessa e mais promessa, e não explica, não se preocupa em fazer a pessoa entender mais e mais a questão do Evangelho. Aleluia. Eu pergunto, irmãos, quantas mensagens nós ouvimos aí da maioria dos pregadores sobre Romanos, por exemplo, que é a explicação do Evangelho. Explanação do Evangelho. Quantas mensagens nós ouvimos, por exemplo, em Gálatas, que é a explanação do Evangelho. Quantas mensagens nós ouvimos, por exemplo, em Colossenses. Aleluia. É que se entende essas questões como algo secundário, querido, mas isso é importantíssimo para que nós possamos compreender a verdade de Deus e entendermos o Evangelho. Veja o versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Veja, a nossa exortação, nós exortamos. Ele diz, Paulo exortou, pessoal. Através da palavra. Exortar, chamar atenção, repreender. A palavra exortar traz um sentido de despertar a pessoa, chamar a atenção da pessoa, apresentar uma situação para a pessoa, repreender o estado dela. Louvado seja Deus. Veja, ele diz, não foi com engano. Ou seja, Paulo diz, nós não estávamos passando a mensagem de Deus com engano, com outro tipo de interesse. Querido, a mensagem ela tem que ser bíblica, tem que ser autêntica. A mensagem não pode ser com objetivo de engano. Aleluia. Ele diz, nem com imundícia. A palavra imundícia aqui nesse contexto, ela traz o sinônimo, geralmente ela é aplicada, essa palavra, no sentido assim, sexual, mas aqui não é nesse sentido, aqui é no sentido moral. Ou seja, Paulo diz, eu não estava passando uma coisa com outras intenções. Aleluia. Nem com fraudulência. Eu não defraudei a mensagem. Veja, queridos, que Paulo saiu de Filipe, porque pregou o Evangelho lá. Mas aqui eu vou ter que mudar a mensagem aqui para ver se o povo recebe.
Mas ele não faz isso. A palavra é de Deus, irmãos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, o negócio é o seguinte, se muitos ou alguns não querem receber o meu evangelho, a minha palavra, o problema não é meu. O problema não está na minha mensagem, porque eu tenho pregado a mensagem de Deus. É devido à sua incredulidade. Então, amados, não é trazendo fraudulência à palavra que nós vamos trazer pessoas. Um evangelho fraudulento, ele só vai produzir pessoas fraudulentas. Não autênticos cristãos. Pessoas que por um tempo estão na igreja, depois não quer saber de Jesus. Mas o leite precisa ser genuíno, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que traz vida ao nosso coração. Veja, versículo 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Aprovado de Deus, o que o termo aqui quer dizer aprovado? Aprovado aqui, amado, não significa simplesmente, tipo assim, fazer uma prova num determinado momento, ficar aprovado e passar o resto da vida. Pronto, está resolvido. Não. Aprovado aqui fala de uma aprovação contínua. Um obreiro que foi aprovado ontem pode não ser aprovado hoje ou amanhã. Mas Paulo diz, olha, mas como fomos aprovados de Deus. Paulo diz, nós estamos aprovados. Apesar de alguns dizer que Paulo era um obreiro reprovado, que a polícia andava atrás dele, né? A justiça andava atrás dele. Aleluias. Mas Paulo, irmãos, pregou a verdade de Deus, ele era aprovado por Deus. É tão tal que eu pergunto para vocês, né? Quem no mundo hoje influenciou tanta raça humana quanto Paulo? É claro que eu não estou colocando Jesus, que é o Filho de Deus. Mas olha Paulo, no mundo inteiro, quem é mais conhecido do que esse homem? Aleluia. As coisas, irmãos, não podem ser medidas pela circunstância. Mas a verdade de Deus é a verdade se ela for a verdade. E ela vai produzir o seu efeito. Paulo disse, não foi vão, a minha mensagem que eu preguei para vocês não foi vão, ela produziu o efeito desejado. Deus nos confiou o evangelho. Assim falamos não como para agradar aos homens. Veja, a mensagem ela não pode ser para agradar os homens, irmãos. Que os homens não querem saber de Deus no seu estado de erro. Mas quando nós pregamos a palavra de Deus genuinamente, o Espírito de Deus trabalha. Aleluia. Lembra que Jesus falou para aqueles judeus no capítulo 8 de João? Se vocês permanecerem na minha palavra, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E João também, o Evangelho de João, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é a palavra de Deus, aquilo que Deus passou, não é aquilo que alguém prega, o pregador prega, tirando da cabeça dele, é o que o texto diz, irmãos. A mensagem de Deus é simples, é o que está escrito, é a maneira como está escrito. Nós temos que procurar entender o que o autor quis passar. Isso é a vontade de Deus para nossas vidas. Não falamos para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Qual que é o problema da palavra de Paulo? Paulo pregava o que? A graça de Deus, a salvação pela graça. Os judeus não queriam isso. Rejeitavam. Hoje também, irmãos, quando nós falamos da salvação de graça, muitas pessoas rejeitam. Eles fazem questão de querer fazer alguma coisa para ser salvo, mas não é assim. É a graça de Deus que nos salva. A salvação é a graça de Deus do começo ao fim. Louvado seja Deus. Veja, mas para agradar a Deus que prova os nossos corações. Nós não nos preocupamos, irmãos, se a nossa mensagem agrada às pessoas, mas se ela é bíblica. Então, se a mensagem é bíblica, ela agrada a Deus. Deus é louvado por ela. Aleluias. Glória a Deus.
Veja, Deus que prova os nossos corações. Nós temos que estar preocupados, sim, é com Deus, porque é Deus que prova os corações. Deus vê, como disse Deus para Samuel, o Senhor não vê como vê o homem. Deus vê a intenção do coração da pessoa, irmão. A intenção, isso é o que vale diante de Deus. Aleluias. Queridos, versículo 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavra lisonjeira, nem houve um pretexto de avareza, Deus é nossa testemunha. O que é lisonjeira? Lisonja é adulação. Paulo diz, eu não adulei ninguém. Veja, irmãos, que diferença, né? A mensagem tem que ser aquilo que Deus falou, não para adular. Quantas pessoas que adula, bajula, faz bajulação, né? Querendo isso ou aquilo, um status ou outro, e não confia em Deus, que é Senhor. Paulo disse, eu nunca usei com vocês com bajulação, nem houve um pretexto de avareza. Paulo diz também, eu não estou pregando o evangelho em vocês, porque eu quero o vosso dinheiro. Hoje, irmãos, se prega por dinheiro. Quantos, né? Quantos evangelhos aí? Evangelho virou uma coisa. Aquilo que Deus enviou para a salvação do homem, para perdão dos pecados, virou algo financeiro. Se faz barganha com Deus, se negocia, você dá isso e Deus vai te dar aquilo. Esse é o evangelho, é a mensagem. Dê 100 que Deus vai te dar 1000. Mas qual é o objetivo desses pregadores, queridos? Simplesmente tirar o dinheiro das pessoas. Tirar. Quem são os ricos? São aqueles que pregam esse tipo de mensagem. As pessoas continuam do mesmo jeito, pobres do mesmo jeito, mas eles a cada dia enricando. Mas a postura do apóstolo Paulo, do verdadeiro pastor, era essa. Eu não estive no meio de vós querendo de vocês com avareza, avarenta. Fuja, irmão, dessa gente avarenta. Nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Interessante, ele pega Deus como testemunha, o próprio Criador como testemunha. Homem sincero, né, queridos? Que Deus nos abençoe para que possamos trilhar o caminho desse apóstolo. Aleluias. Olha só, nem buscamos glória dos homens, nem de vós outros, nem de vós, nem de outros. Não buscamos glória. Irmão, pregar o evangelho não é buscar glória, buscar palco. Outros pregadores hoje, né, que só prega para 1000. Se tiver poucas pessoas, ele não vai pregar. Interessante que Jesus, os seus maiores sermão, pregou para uma pessoa. Por exemplo, o sermão que ele pregou para Nicodemos, um só, sobre o novo nascimento. Também o sermão que ele pregou para a mulher samaritana lá no poço, extraordinário. Qual que é a intenção dessas pessoas? Ficar famosa? Ser popular? O evangelho não traz popularidade nem fama para ninguém não, irmãos. Só para aqueles que pregam a si mesmo. O evangelho é para trazer vida para as pessoas e glória para Deus. É glória para Deus. Aleluias. Não buscamos glória dos homens, nem de outro, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Aí Paulo também aqui fala da questão de Paulo poder ter cobrado deles para pregar o evangelho. Nem isso Paulo fez naquela questão. Paulo diz, como apóstolo de Cristo eu podia ser pesado a vocês, mas eu não fiz isso. Aleluias. Não, querido, que isso seja errado, porque o próprio Paulo ensina que aquele que trabalha na palavra, na ministração da palavra, seja considerado digno de duplicada honra. Glória a Jesus. O obreiro que trabalha na palavra. Mas Paulo aqui está querendo dar um exemplo, está passando as informações para os irmãos de Tessalonicenses. O 7. Antes fomos brandos entre vós,
como a ama que cria seus filhos. Veja, antes fomos brando entre vós como a ama. Ele fala aqui, ó, da maneira que ele cuidou dos irmãos de Tessalonicense, é extraordinário. Ele diz como a ama que cria os seus filhos. Né? Porque existia aquelas amas que cuidavam dos filhos de outro, né? Mas aqui diz que a ama que cria os seus filhos, seus próprios filhos, ou seja, como a mãe que gerou. Olha o compromisso e o amor que Paulo tinha pelaquela igreja, irmãos. Olha o cuidado que ele tinha. Ele disse, olha, nós não tiramos de vocês nada, nós poderíamos ser pesados, mas nós não tiramos. Ou melhor, eu não tirei de vocês. O que eu fiz? Eu cuidei de vocês como alguém que gerou vocês, como a ama que amamenta. A minha preocupação era amamentar vocês, espiritualmente falando, cuidar de vocês como a mãe. Aleluia. Uma mãe, irmãos, que tira até o que tem para dar para os outros, para dar para os filhos. Se ela tiver que escolher entre ela e os filhos, né, ela escolhe, ela protege os filhos e dá até a sua própria vida. Que amor, né? Que postura de um obreiro, de um pastor, de um servo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Como a ama. O 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoado, de boa vontade quisermos comunicar não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos era muito querido. Paulo amou aqueles irmãos. Paulo se doou para aquela igreja. O verdadeiro, qual que é o tema da nossa mensagem? A mensagem a ser pregada e a postura do mensageiro. O que ele pregava aqui? A palavra de Deus sem falsificação. Era o que ele pregava. Qual que era a postura dele? A postura de se doar, de se entregar, de dar-se. Dar a sua própria vida. Nós precisamos dar a nossa vida pelo Evangelho. Ou pelas pessoas. Por Cristo. Glória a Deus. Custe o que custar. Ainda que nos traga sofrimento, nós precisamos defender o Evangelho de Deus, independente da circunstância. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo se doou. Paulo, querido, descansava plenamente na mensagem de Deus, era ousado mesmo em meio à situação de dificuldade que ele estava enfrentando, mas ele era ousado em Deus. Aleluias. Ele disse, eu me doei, nós nos doamos a vocês, Paulo disse, eu doei-me a vocês, irmãos. Mas ainda nossas próprias almas, Paulo com seus companheiros, as nossas almas, nós nos entregamos a vocês, nós demos a nossa vida. Esse é o nosso objetivo, irmão. O objetivo do pregador, a postura do mensageiro, é entregar-se a palavra, a mensagem. Louvado seja Deus. Versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho. E Paulo mostra isso e diz, olha, sabe qual foi a postura no meio de vocês? Que nós fizemos? Nós fomos trabalhar com nossas próprias mãos para se sustentar. Olha o desinteresse desse homem. O interesse real dele era pelas almas. Ele não estava preocupado em receber glória de ninguém. Ele não queria bajular. Ele não falsificava a postura do mensageiro. Não falsificava a palavra de Deus e ainda entregava-se a si mesmo na sua própria vida. Se doava. A postura do mensageiro. Aleluia. E vos pregamos o quê? O Evangelho. A mensagem é sempre essa. Veja, irmão. Vos pregamos o Evangelho. Os irmãos podem ver que ele sempre fala. A pregação que nós pregamos era o quê? O Evangelho. Veja, ó, no versículo 9, não somente o Evangelho, ele fala também que Deus havia confiado. E no versículo 4 também, ele comenta sobre o Evangelho. E no versículo 2,
A mensagem do pregador é o evangelho. Como diz o hino da harpa cristã, tema do bom pregador, né? O Calvário, o evangelho. Louvado seja Deus. O 10. Vós e Deus sois testemunha de quão santa, olha só. Olha a vida irrepreensível, a postura. Qual a mensagem pregada, pastor? O evangelho. Ou seja, tudo baseado naquilo que Jesus ensinou. Cristo, o evangelho era o fundamento. Na revelação que Cristo passou para ele. Então a mensagem a ser pregada tem que ser o evangelho. E a postura do pregador, ele diz no versículo 10. Vós e Deus sois testemunha de quão santo, ele diz, vocês, e não somente vocês, mas Deus. Meu Pai, né? Queridos irmãos. Aleluia. Mas olhamos que esse Paulo é realmente extraordinário. E essa é a mensagem que traz para nós e para o autêntico pregador, querido. Não pregar uma coisa e viver outra. Louvado seja Deus. Mas olha só, ele diz só, vocês e Deus sois testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Aleluia. Vocês nos conhecem. Então esse homem tinha a autoridade de Deus porque tinha uma vida irrepreensível, santa e justa. Então, querido, quem nós devemos ouvir? Posturas de pregadores, irmãos, que têm uma vida diante de Deus, uma vida de retidão diante de Deus. Aleluias. Porque aí nós sabemos plenamente, irmãos, porque nem todos que pregam são cristãos. Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Paulo diz que o próprio Satanás, ele se transfigura em ministro de justiça, em pregador de justiça, do evangelho. Falsificador da palavra. Aleluias. Versículo 11. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos, olha só, vos exortávamos, consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como o pai a seus filhos. Olha que interessante. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos. Então Paulo exortava a igreja. Cuidava da igreja. A igreja em que Paulo pastoreava não era igual à igreja dos fariseus e dos saduceus. Jesus disse uma certa vez que olhou para o rebanho dos fariseus e dos saduceus, parecia ovelha que não tinha pastor. Estava aí andando à torta e à direita. Mas Paulo cuidava, ele exortava, como ele diz em Efésios, eu estou cuidando de vocês, né, como uma noiva, para apresentar o seu marido, que é Cristo. Como ele fala ainda, que Deus levantou pastores, evangelistas, doutores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Exortação, cuidado com o povo de Deus. Exortação e também o quê? Não só exortação, mas também consolo. Animar o abatido. Levantar a cabeça do triste. Cuidar. É cuidado completo. Corrige de um lado e cuida do outro. Louvado seja Deus. Essa é a postura, irmãos. Não, na igreja de Deus não pode ser também só correção. Só corrige e não consola. Aleluias. E veja, ele disse, mas como eu fiz isso? Como pai aos filhos, olha. E ele diz interessante, irmão, a cada um de vocês, a cada um de vós, olha. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos. Testemunho o quê? De Cristo. O que é testemunhar? Falar a vida de outro. No caso, pegar sobre Cristo, testemunhar sobre Cristo, falar sobre Cristo. É evangelho. A cada um de vós, Paulo cuidava de cada um. Tinha cuidado de cada um, irmão. Aqui o obreiro Paulo cuidava, ele procurava. Ele não era o obreiro da igreja, o obreiro coletivo, não, mas ele ia atrás. Procurava cada um. Esse é o papel do verdadeiro pastor de Cristo.
Assim Cristo foi, Paulo também é. E o autêntico pastor, ele tem que ter amor pelas pessoas. Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluias. E para encerrarmos, veja, irmão, qual que é a mensagem a ser pregada? O Evangelho. Qual que é a postura do pregador? Abnegação, cuidado, exortação, consolo, testemunho da verdade de Deus, uma vida santa. 12. Para que vos conduzisse, olha, veja só o objetivo de Paulo. O objetivo do obreiro Paulo e do verdadeiro pastor. Tem que ter cuidado, irmão. O crente não pode andar do jeito que quer. Pelo menos os crentes bíblicos, os cristãos. Olha só, para que vos conduzisse como dignamente para com Deus. Existe uma postura cristã, a postura bíblica. E Paulo disse, o meu objetivo era que vocês fossem dignos da vocação que vocês foram chamados. Ou seja, vocês se portassem como cristão que vocês são. Servo de Deus que vocês são. Dignamente, com dignidade. Não dando escândalo por onde passa. Alguém olhar e diz, olha, ali é um cristão. Nos negócios que faz, olha, ali é um cristão. Ou seja, com dignidade. Paulo diz, o meu objetivo na mensagem pregada, irmão, a ser pregada, é para que as pessoas se comportem com dignidade. Tem gente esperando aí que Deus faça. Para que Deus colocou você? Não é para cuidar do rebanho? Para que serve um pastor? Aleluia. Paulo era assim. E essa tem que ser a postura de cada um. E você que é cristão, nós precisamos entender a nossa postura. Andar dignamente. Como diz Jesus, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Hoje está cheio de gente dando escândalo aí, irmão, em tudo que é lugar, em tudo que é área. Isso é uma vergonha para o Evangelho. E as pessoas se dizem cristão, não andam dignamente. Mas precisa, querido. Se nós pensamos em entrar no céu e queremos entrar no céu um dia, a Bíblia diz em Hebreus, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Que vos chamou, olha só, para o Deus que chamou. Andar dignamente diante de Deus que vos chamou. Né? Para o seu reino e glória. Você foi chamado por Deus, querido. Então assuma a sua postura de cristão. Renuncie, pegue a sua cruz, ande dignamente como cristão que você é. Principalmente mensageiro, pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Qual que é a mensagem, pastor? O que entendemos disso aqui? Que Paulo chegou lá pregando uma mensagem bíblica, uma mensagem sincera, sem engano, e com uma postura santa, e ensinando a igreja a ser uma igreja santa e irrepreensível, para andar dignamente, exortando, consolando a cada um, não deixando ninguém de fora. Aleluias. É isso que precisamos fazer. Seguir o exemplo desse santo homem de Deus, o apóstolo Paulo. Queridos, então eu trago essa palavra ao seu coração, ao nosso coração nesta noite. Glória a Deus. Vamos andar dignamente. A mensagem a ser pregada tem que ser o Evangelho. E a postura do pregador, aleluia, uma postura em retidão diante de Deus e dos homens, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você grandemente, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, estaremos aqui a partir das 19 horas, das 19, até as 20. Aqueles que quiserem aprender um pouco, um momento de estudo aí da palavra de Deus, venha. Nos procure, entre em contato conosco, Entre em contato conosco também, para nós estarmos aí, vendo, analisando a palavra de Deus com todo o cuidado necessário, é claro. E que Deus abençoe você grandemente, querido. Nós estamos aqui para pregar a verdade de Deus e trazer vida e vida com abundância a você. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, no nome de Jesus te damos graça por esse momento, pela tua palavra. Senhor, abençoe a cada um que ouviu esta palavra e aqueles que vão ouvir. Fortalece o teu povo, dá graça à tua igreja, guarda cada um, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.